Por que os enraizados duram? É o tema que nós vamos estar trabalhando nessa manhã. Por que os enraizados duram? O texto que nós vamos tomar como referência para a reflexão, ele está em Salmos, capítulo de número 1, o verso de número 3, Salmo 1 e 3, se você puder, abra a tua Bíblia aí comigo. Salmo 1 e 3, um texto bem conhecido. Ele diz o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é o versículo que nós vamos estar tomando como base para a reflexão hoje. E é interessante que o aspecto colocado aqui hoje, nesse tema, ele primeiro começa nos chamando a atenção para algo muito importante. Começa chamando a nossa atenção para algo que é uma expectativa, eu diria assim, que todos nós, como cristãos, devemos ter no coração. O que é isso, pastor? Que expectativa é esta? Eu penso que nós, como servos de Deus, como aqueles que aceitaram o chamado, que foram, na verdade, ao encontro do Pai, que creram, existe no coração dessa pessoa o desejo de impactar. Eu não posso viver dentro da igreja, eu não posso dizer que sou um salvo em Cristo Jesus, se esse desejo ele não se manifesta de alguma maneira em minha vida, impactar o mundo, de fazer a diferença. Mas é interessante que esse impacto, ele não é um impacto que ele simplesmente, ele tem que ser, ou ele precisa ser, melhor dizendo, um impacto que ele é visível, que as pessoas possam ver. Agora olha que interessante, é óbvio que esse desejo, ele vai nascer em nós quando nós cremos no Evangelho. A partir do momento em que nós colocamos a nossa confiança em Cristo, que cremos no Evangelho, aceitamos o Evangelho, recebemos o Evangelho, então nasce junto com esta crença, nasce esse desejo em nós. Nasce esse desejo em nós. Agora veja só, quando nós experimentamos a salvação de maneira genuína, ok? Estamos falando experimentar a salvação de maneira genuína, modo genuíno. Quando nós experimentamos a salvação de maneira genuína, esse desejo, ele brota nos nossos corações, só que não é apenas o desejo de criarmos um impacto, não é apenas o desejo de fazermos algo grande, algo relativamente, vamos dizer assim, que seja notório, não é simplesmente isso. Junto com isso, precisa também vir o desejo de permanência. A permanência, ela é algo muito importante. Porque o que adianta eu produzir um impacto que não permanece? Um impacto que não dura? Um impacto que não faz a diferença? Só que tem uma verdade muito interessante aqui, que nós precisamos entender. Esse desejo, como eu já disse, ele não é um desejo que é provocado por nossos próprios interesses, por nossa própria vontade, mas é um desejo que ele é provocado por Deus. João, no capítulo 15, versículos 5 e o versículo 16, a palavra do Senhor diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, preste bem atenção, olhem só, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. O que você observou nessa leitura aqui? Primeiro está evidenciado o fato de que todos nós somos chamados para produzir. Eu vos nomeei com um propósito. Qual é o propósito? Dar fruto.
Ou seja, somos chamados para produzir. Isso aqui está muito nítido e muito claro no texto. Então veja, somos chamados para produzir. Só que o que mais nós conseguimos observar aqui no texto? Se você prestou atenção na leitura, que eu creio que você prestou atenção, você vai ver que o texto está dizendo que nós produzimos fruto no singular e não no plural. A Bíblia não está dizendo produzir muitos frutos. É até interessante essa colocação. Produzir muito fruto. Parece uma construção errada e ilógica, né? Mas não é. Está certo, está correto. É fruto. Por quê, pastor? Porque o que o texto está dizendo, queridos, primeira coisa, o primeiro equívoco que muitas vezes cometemos, que quando pensamos sobre fruto, nós pensamos isso no singular, no plural, e achamos que o fruto está relacionado a vidas, está relacionado ao trabalho para Deus, mas observe, é fruto, não é frutos. Veja só, não tem a ver com número, não tem a ver com quantidade, é algo que está no singular, é fruto. Também não é algo que nós geramos a partir de nós, mas é algo que é gerado em nós e através de nós. A ideia de fruto aqui, quando você olha para esse texto, não são os resultados externos que nós apresentamos. Ah, pastor, mas eu pensei que fruto estava relacionado com aquilo que eu faço lá fora para Deus e aquilo que eu trago aqui para dentro. Não tem a ver com coisas externas. Fruto aqui, ele está relacionado com uma transformação interna. É de dentro para fora. Ou veja, é algo que é dentro do homem, acontece no seu interior. Só que óbvio que aquilo que acontece no interior reflete do lado de fora. A transformação que acontece no interior da pessoa, ela acaba refletindo nas suas ações externas. Portanto, fruto aqui não são atividades religiosas, tais como, por exemplo, vir à igreja, como ofertar, como dizimar, como evangelizar, como ganhar almas para Jesus. Não é isso, não é guardar os 10 mandamentos. Fruto aqui não está relacionado a isso, não fala de atividades religiosas. O fruto falado por Jesus aqui em João, ele está intrinsecamente ligado com o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22, aonde é apresentado o fruto do Espírito. Se você observar o texto de Gálatas, você vai ver que lá em Gálatas, da mesma maneira, o termo fruto, ele não está no plural, ele está no singular. Ele fala o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está dividido em 9 partes. Mas então não seria frutos, pastor? Não, é fruto. É um fruto apenas. Então o fruto, ele está ligado, o fruto que está sendo dito aqui por Jesus em João, ele está ligado com a descrição de Gálatas. Portanto, se o fruto de João está ligado ao que está escrito em Gálatas, eu entendo novamente que o que está sendo dito aqui é do caráter. Está falando do caráter, aquilo que o Espírito de Deus produz em nós, em nosso caráter. Em nosso caráter. Agora veja só, quando nós pensamos aqui nos resultados desse trabalho do Espírito, aí sim, nós vamos ver que esse trabalho, ele é um trabalho numeroso. Aí sim nós vamos entender que esse trabalho é um trabalho que produz, ou que se vai, ou que se volta para a questão de número. Agora, Deus, o interesse de Deus na nossa vida, o interesse de Deus particular com a minha vida, com a tua vida, com a vida de cada pessoa que está aqui, não é simplesmente, queridos, trabalhar o nosso caráter. Ainda que o caráter é a coisa mais importante, podemos dizer assim, mas não é simplesmente trabalhar o nosso caráter. O que Deus quer é que a gente produza algo com esse caráter que foi trabalhado em nós. O que Deus quer é que a gente faça a diferença. Então veja,
Ele está interessado que essa mudança, ela possa produzir coisas que vão glorificar o nome dEle, coisas que vão exaltar o nome dEle. E a grande pergunta que fica aqui nesta manhã é a seguinte: aquilo que eu tenho feito, ou a mudança que o Espírito de Deus ele tem feito em minha vida, a mudança que Ele tem produzido no meu caráter, tem verdadeiramente glorificado o nome do Senhor através das minhas atitudes? Ou as minhas atitudes realmente são reflexos dessa mudança que o Espírito Santo de Deus fez em minha vida? Sim, porque se não houver mudança, qual é o sentido de tudo isso, Beto? Qual o sentido da salvação? Qual é o propósito da morte de Cristo se não for para haver uma mudança profunda em nós, que gera resultados naquilo que nós fazemos, no modo como pensamos, naquilo que falamos, na maneira como agimos, como nos comportamos? É óbvio que eu não estou tratando aqui de perfeição, mas eu estou falando que a mudança, ela precisa acontecer. Vamos lá. O que nós precisamos levar em conta então, pastor? Nós precisamos levar em conta, queridos, que isto que é produzido, que isto que é gerado em nós, e através de nós, que é gerado em nós e através de nós, precisa ser duradouro. Precisa ser duradouro. Não é uma coisa que eu apenas começo, não é uma experiência que me provoca apenas alguns momentos de mudança, que me provoca apenas alguns segundos de transformação ou de diferença, mas é algo que dura, é algo que permanece, porque o resultado desse processo, queridos, não pode ser algo temporário. Não há como você enxergar isso de maneira temporária. Não é algo que dura dias, não é algo que dura horas, não é algo que dura semanas, não é algo que dura no momento como esse que nós estamos aqui, mas é algo que dura, que vai refletindo no meu dia a dia, que vai refletindo no meu comportamento diário, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. É algo duradouro. Então não é algo temporário. Hoje nós vivemos uma grande crise, na verdade, de estabilidade e permanência espiritual. Olha isso é sério. Vivemos uma crise de estabilidade e permanência espiritual. Por quê, pastor? Nós ouvimos a mensagem. A gente vem aqui num culto de domingo, ouve a mensagem, ouve a palavra de Deus. Nós assimilamos aquilo que é falado. Aquilo que é falado gera alguma coisa dentro de nós, gera um desejo dentro de nós. Muitas vezes a gente sente o nosso coração queimar. Muitas vezes a gente sente o nosso coração arder. A gente até chora, pastor Samuel, às vezes. A gente até às vezes, no momento de mais explosão, dá uma levantadinha na mão, Beto, e diz, glória a Deus. E a gente sente aquele mover do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes somos confrontados quando estamos aqui no domingo. E muitas vezes Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua onisciência, Ele sabe exatamente tratar os pontos falhos e fracos da nossa vida, e aquilo que muitas vezes é falado mexe conosco. E a gente, no momento que está aqui, a gente pensa, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso agir de maneira diferente. Segunda-feira, Gisele, eu preciso ser diferente naquilo que eu faço, na maneira como eu trato as pessoas, no meu comportamento no trabalho, naquilo que eu estou fazendo de errado. Eu preciso ser diferente. A palavra mexe conosco, e a gente sai daqui super empolgado, dando glória a Deus e aleluia, e você cumprimenta o irmão e diz, ei irmão, te vejo domingo que vem, com certeza pastor, estou aqui, conta comigo. Mas daí a semana entra, vem a segunda-feira, e a pessoa vai para o seu trabalho, começa o seu dia a dia, a sua rotina normal de vida, e ele começa então a fazer as suas coisas, e de repente, ele começa a se deparar com as mesmas crises e os mesmos problemas. Só que aquilo que deveria produzir mudança nele, aquilo que deveria fazer algo diferente nele, mudar o comportamento dele, mudar a maneira dele ser, parece que não tem a mesma força do culto de domingo, do momento em que ele estava aqui vivendo nesse ambiente espiritual. E ele então começa a se esquecer, ele começa a praticar as mesmas coisas, ele começa a cair nos mesmos erros, ele começa a fazer as mesmas coisas, ou seja, não tem consistência, não tem estabilidade, não tem permanência.
tudo aquilo que é gerado em nós desaparece. Quando nós pensamos sobre fruto, queridos, é algo do qual Deus espera que seja duradouro, espera que traga impacto. E a minha pergunta para você nessa manhã, qual é a profundidade que a palavra de Deus tem alcançado no teu coração? Qual é a profundidade que a palavra do Senhor tem alcançado dentro de você, dentro do seu ser, e que impacto isso tem produzido? Fruto é algo que Deus espera que seja duradouro e que traga impacto. A marca do fruto do Espírito em nós, aquilo que o fruto do Espírito faz em nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso interior, precisa, preste atenção, precisa deixar um legado, precisa passar para as próximas gerações. Por quê, pastor? Porque nenhuma mudança na família, escute isso, nenhuma mudança na família, nenhuma mudança na sociedade, nenhuma mudança na comunidade, nenhuma mudança no bairro, no país, no estado, seja onde for, ela vai acontecer, queridos, se aquilo que o Espírito de Deus está gerando dentro de nós não for duradouro e se não permanecer em Cristo. A única maneira de nós verdadeiramente mudarmos, a única maneira de nós verdadeiramente transformarmos o mundo em que estamos vivendo, ainda que entendemos que as profecias apontam para dias que viriam de mal a pior, mas a única maneira de continuarmos fazendo a diferença como cristão é com que estes frutos, ou com que este fruto permaneça. Permaneça. Agora veja só, ele precisa permanecer em quem? Em Cristo. Jesus mesmo ele faz essa afirmação, ele diz, se alguém permanece em mim, olha o texto que nós lemos aqui, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Baseado nisso que Jesus diz, nós vamos entrar propriamente no tema aqui dessa manhã, ou algo que está diretamente ligado com o tema enraizado, e tentar entender a proposta do escritor desse tema, dentro desse tema. Então veja só, quando você, por exemplo, observa o ciclo de nascimento ou de crescimento de uma planta frutífera, qual que é a primeira coisa que a planta produz? Fruto. Você já viu você planta uma semente de maçã e a primeira coisa que ela te dá é uma maçã? Seria interessante isso, não seria, Beto? Será que a gente não pode fazer de repente, trabalhar aí geneticamente, não tem como? Não. Seria muito bacana, não é? Você plantar uma semente hoje e amanhã você já colheu o fruto dela. Só que não é assim que acontece, queridos. O fruto, ele tem um processo pelo qual ele precisa passar primeiramente, para então começar a produzir. Esse é o grande problema em que nós estamos vivendo na nossa vida espiritual. Esse é o grande problema e a grande dificuldade, porque muitas vezes nós não estamos produzindo nada, porque nós não queremos passar pelo processo de Deus, o processo de enraizamento de Deus em nós. Nós estamos queimando etapas na nossa vida, nós estamos querendo antecipar as coisas, mas não, existe um processo claro, que é impossível de mudar esse processo. Veja só, o ciclo ele começa com a semente sendo plantada, depois que a semente é plantada, rega-se com água, quando a semente é regada, ela então começa a se romper, o seu rompimento cria raiz. Heloísio, eu vou pedir uma coisa bem diferente para você hoje, meu amiguinho. Lá embaixo na geladeira, na gaveta de baixo, tem uma cebola que está cheia de... Traz aquela cebola para mim aqui, por favor, obrigado. Mas o pastor vai pregar com uma cebola hoje? Vou fazer os crentes chorar na marra, né? Vai começar. Veja só, então tem esse processo, né? Um processo que ele começa
com o plantio, a semente que é lançada na terra, se rega a semente, mas olha que interessante, antes da semente romper, o que ela faz primeiro? Ela primeiro morre. Você já observou isso? Ela morre primeiro, e quando você olha, diz, ih, lascou, a semente que eu plantei não dá nada. Ela primeiro morre, depois que ela morre, ela começa então a se romper, começa a criar as raízes. Só que a raiz não para. A raiz ela continua crescendo conforme a planta vai formando um broto. E esse broto ele sai para cima da terra e começa a ir e começa a se fortificar. Mas à medida que o broto sobe, a raiz desce mais. Este processo se dá até o amadurecimento. Achou a cebola, meu amigo? Olha que bênção. Gente, eu guardei essa cebola na geladeira de propósito. Eu ia jogar lá fora, mas não joguei. Olha que coisa mais linda, ó. Cebola dentro da geladeira, olha aí, ó. Você já viu cebola com cabelinho? Pois é. Cebolinha. Eu penso que essa cebola já está na geladeira tem um par de tempo, né? Já dá para ver, né? Percebe-se. Agora, olha que interessante. Se eu deixar essa cebola na geladeira, vai acontecer alguma coisa com ela? Ela vai produzir alguma coisa? Por que ela não vai produzir? Porque ela não vai criar raízes. Ainda que ela esteja aqui brotando as suas raízes, ela não vai conseguir. Como é que planta isso aqui, Beto? Você que é um cara expert em plantio. Assim ou assim? Assim? Assim. Assim se planta. Ou seja, vai se plantar cebola assim. Na terra, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai já produzir cebola, é isso? Disso aqui. E as raízes vão para baixo se alastrando. E ela continua assim. Uhum. Aí depois, quando as raízes já puderem absorver alimento, provavelmente esse bulbo já não tem mais função. Porque daí vem a partir da raiz, né? A raiz que puxa. Não é interessante? Agora, quando a gente olha para a vida espiritual, esse processo aqui que nós estamos falando, ou seja, é preciso chegar a um processo de amadurecimento. Enquanto essa cebola não chega, troço fedido, né? Enquanto não chega ao amadurecimento, ela não vai produzir nada. Ela pode até ter raminhos, ela pode ter aparência, parece... É uma cebola, não dá para usar mais porque ela está murcha, está estranha, não dá para cozinhar mais, mas ela tem aparência. Ela parece que... Dá para usar para alguma coisa isso aqui agora? Do jeito, do estado que está? Dá para usar para alguma coisa? Provável que não, né? Ao menos para plantar, né? Alguém quer cozinhar com uma cebola assim? Ninguém. Se você for no mercado achar uma cebola assim, você não vai pegar ela para cozinhar. Então, ou seja, tem aparência, mas ela não alcançou ainda o processo de amadurecimento. Ela não passou pelo processo de amadurecimento, ela não amadureceu. Para que ela comece a produzir, ela precisa amadurecer. Então, veja, segundo os estudiosos do assunto, dizem que, na verdade, as plantas elas vão ocupar um lugar muito maior de raiz do que a própria planta em si. A raiz é muito maior. Benning, que é o escritor desse livro, como eu disse, pastor da Jesus aquilo que o pastor disse, ele escreve algo no seu livro que é muito interessante, e eu coloquei aqui, abro aspas, Deus planta a semente de sua palavra em nós, conforme Lucas 8:11, está aí por favor Wesley, e rega com seu espírito, trazendo-a à vida. Ele então começa a trazer-lhe um vislumbre de quem você foi criado para ser nele, e o que ele está chamando a fazer, ou o que ele está chamando você a fazer com ele. Ele atiça o desejo em você de ter um impacto duradouro no mundo, e então começa a construir um sistema de raízes em seu coração, em seu mundo interior. Ou seja, eu entendo que o coração, não apenas por causa daquilo que Benning diz, mas por causa do que a palavra do Senhor diz, é no coração, queridos. O coração é a ponte de conexão com Jesus. O coração é a ponte de conexão com Jesus. É no coração que as raízes de Deus, elas são desenvolvidas em
nós. Se é no coração que as raízes são desenvolvidas, logicamente o meu coração é o solo. O coração é o solo. É ali que Deus desenvolve as suas raízes, é ali que nós criamos raízes. É por isso que o nosso desenvolvimento, ele acontece quando nós permanecemos em Cristo. É no coração que nós somos trabalhados, é no coração que nós ficamos idênticos a Cristo, queridos. Veja, só que essa realidade aqui, ela é uma realidade que vai para além de questões espirituais. Por quê? Eu entendo que na vida, nós só somos capazes, preste atenção, nós só somos capazes de produzir, na vida, só somos capazes de produzir quando criamos raízes. Quando criamos raízes. Como assim, pastor? Na verdade, essa expressão, essa frase que eu acabei de dizer, ela é um grande problema para pessoas inconstantes. Conhece alguma pessoa inconstante? Uma pessoa que não tem constância naquilo que faz? Ora ela está no lugar, ora ela está em outro, ela nunca para. Ela nunca consegue firmar os seus pés. Hoje ela está aqui, amanhã ela já está lá, depois ela já está lá, depois ela vai para lá. Hoje ela mora em Nashville, amanhã vai para não sei onde, depois vai para não sei onde, para não sei onde, para não sei onde, não para em lugar nenhum. Inconstância. É a mesma coisa que eu pegar, plantar hoje essa cebola aqui. Aqui suponhamos que seja uma terra boa, ok? Plantei a cebola. Saiu o brotinho, eu pego a cebola, arranco daqui, vou para lá. Arranquei daqui, vou para cá. Arranquei daqui, vou para cá. Eu te pergunto, quando que essa cebola vai produzir? Responda, com toda sinceridade, quando que essa cebola vai produzir, queridos? Nunca. Por que ela nunca vai produzir? Porque eu não deixo ela criar raízes. Você vai querer plantar? Ah, você diz plantar uma em cada lugar? Bom, aí eu não sei, né? Bom, aí não sei, não vou entrar no mérito da questão, pode até ser que funcione. Mas olha só, eu estou falando deste processo, né, de criar raiz, enraizamento. Ou seja, toda hora eu estou mudando de lugar. Você pode até ser, se plantar em cada lugar, ela vai criar raiz, se você deixar, não é? Mas se você não deixa também, toda hora você fica passando e arrancando essas que estão em cada lugar e mudando para outros lugares, e fica nesse ciclo, ela nunca vai produzir. Nunca vai gerar nada. Ainda que ela tem potencial para gerar, Beto? Eu pergunto para o Beto porque ele é agrônomo, né? Jerônimo? Perdão, engenheiro agrônomo, né? O cara entende. Então, eu estou falando com alguém que entende um pouquinho de planta, né? Eu acho que a sua mãe entende mais, não é não? Entende mais. Então, irmã Marlene, você vai me ajudar aí, né? Para plantar. Ou seja, não vai produzir. Tem potencial para produzir, irmã Marlene? Tem potencial essa cebola para produzir? Ela tem potencial? Ok, vamos pensar numa planta que tenha, na cebolinha. Você olha a cebolinha, ela tem potencial para produzir? Tem, né? Agora, se a senhora plantar a cebolinha e ficar toda hora mudando ela de lugar, ela vai produzir? Não. É isso que eu quero. Tem potencial, mas não produz. Tem capacidade, mas não dá fruto. A gente olha para a pessoa tem um potencial tremendo. Deus fala no nosso coração que ela tem capacidade de produzir, mas ela não produz nada. Por quê? Porque não para criar raiz. O primeiro enfrentamento que tem ali, o primeiro problema que tem, arranca e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e não para. E Deus está dizendo, pare, porque eu estou querendo trabalhar contigo. Eu estou querendo que você crie raízes. Mas não cria. Tem potencial, mas não desenvolve o potencial, porque não consegue permanecer. Dentro desse espectro, existe outro fator aqui que é preponderante. As raízes não são formadas para ser evidenciada. Raiz não está em evidência.
raiz está escondida. Esse trabalho de Deus na nossa vida, queridos, não é um trabalho que é para ser evidenciado, que é para estar no palco, no pedestal, debaixo de luzes. É um trabalho que acontece no secreto, no particular, na intimidade com Deus. Raízes são formadas em lugares escondidos. A partir desse pensamento, eu entendo que... Obrigado, meu querido. Até cheirosinho. Não, a cebola deixa aqui que eu vou usar ela mais vezes. Depois eu pego o papel que você me deu. Veja só, a partir desse pensamento, eu entendo que a importância de entendermos esse processo de Deus em nós é o que vai definir o nosso tempo de sucesso. É quando nós entendemos esse processo de Deus em nós. Quando nós entendemos isso e permanecemos aonde Deus nos plantou, preste atenção, permanecemos aonde Deus nos plantou, é o que vai definir o nosso tempo de sucesso. Porque se Deus primeiramente não trabalhar no nosso caráter, não dá para Ele colocar a gente no lugar que Ele quer. Me permita, eu vou abrir aqui um aspecto que talvez muita gente vai ficar aborrecida, mas é a realidade. Eu entro dentro da igreja, e eu não vou com a cara do irmão da direita. Eu não gosto do que o irmão da direita faz, eu não me simpatizo com o da esquerda. O da frente é um cara que não me dou com ele também, o de trás piorou. Afinal de contas, quase ninguém aqui eu me dou bem. Aí o que eu faço? Porque eu não me dou com as pessoas, o que eu faço? Eu saio, eu vou embora. Ok, só que a minha pergunta para você é a seguinte: quem sabe Deus não levantou essas pessoas do teu lado para trabalhar no teu caráter, para trabalhar pontos na tua vida que de outra maneira não seria trabalhado? Quem sabe Deus não levantou essas pessoas que supostamente você chama de tribulosa, para firmar as tuas raízes, para te dar crescimento, para que você amadurecesse espiritualmente e entendesse o processo de Deus e fosse usado para que o nome dele fosse glorificado. Aí a pessoa fica lá: meu Deus, Deus não me usa, eu não sirvo para nada, eu quero fazer coisas grandes para Deus, mas você não para ter raiz. Você precisa parar para ter raiz. A sua raiz é o que vai definir o seu sucesso. Eu até escrevi aqui, a minha esposa, ela gosta muito de me ajudar nas minhas preparações de sermão, e ela me falou uma frase da Joyce Meyer, que eu achei interessante e cabe muito bem aqui. Tem uma expressão que ela diz que é assim, o teu talento pode te levar ao sucesso, mas só o teu caráter é que vai te manter lá. Se o teu caráter não foi trabalhado, se você não aprendeu a lidar com os problemas e as dificuldades que temos uns contra os outros, com os outros, porque relacionamento é isso mesmo, que não adianta você querer dizer que existe um relacionamento perfeito, porque não existe, mas se você não aprendeu a conviver com isso, quando você chegar no sucesso, como é que você vai se sustentar lá? Pensa eu, Beto, o Betinho é meu amigão do peito, por isso que eu gosto de usar ele, né? É que a tendência, é o homem que sempre olha para o lado, ou é a mulher? Não, agora eu fiquei com medo, né? Vai que é mulher, então não vou nem falar isso, né? Quando entra na loja, qual que é a tendência da mulher? Olhar sempre para o lado direito ou esquerda? Tem um esquema assim, não é? Todo lado, né? A mulherada olha em toda a direção. Quase não vai. Ô, benção de mulher, viu? Ungida. Mas olhe só. O que eu quero dizer aqui? Pense só. Hoje eu sou um pastor, ok? Eu lido com o quê? Com o que eu lido no meu dia a dia? Com pessoas, ovelhas. Obrigado. Pense há uns anos atrás, quando Deus estava trabalhando comigo e com a minha esposa. Se os primeiros enfrentamentos e problemas que eu tivesse dentro da igreja, eu dissesse: pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia. Gente, é a pior raça que tem, não quero trabalhar com gente não. Eu vou embora, eu vou sumir. Se eu não aprendesse a deal com os problemas, você acha que Deus teria me colocado onde Ele me colocou hoje? Sabe por que não? Porque a primeira coisa que você fizesse, eu já mandava você ir plantar batata, não cebola, batata. Eu não ia ter paciência para lidar contigo, querido. Mas é importante nós entendermos esse processo de Deus. As raízes, ou seja, aquilo que define o nosso caráter, é desenvolvido no lugar secreto com Deus. Lugar secreto com Deus. M. Bonds, um dos principais autores sobre oração, que Benning faz a menção aqui no livro, ele diz o seguinte: o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos,
Sua vida e suas convicções mais profundas nascem na comunhão secreta com Deus. Ou seja, eu entendo que todo grande homem, toda grande mulher de Deus, eles foram guiados a um tempo de preparo. Até mesmo o próprio Jesus. Nem Jesus escapou de um tempo de preparo, queridos. Quantos anos Jesus viveu na face da terra? 33. Quanto tempo de preparo ele teve? 30 anos. Quantos anos de ministério? 3 anos. Quando você olha para grandes homens, Moisés, José, poderíamos citar N exemplos aqui, pessoas que, Paulo, ele tem um encontro com Deus a caminho de Damasco, Jesus se revela a ele, chama ele, mas o que acontece? Paulo tem que ir para um tempo de espera. Ele vai tratar aqui, nós vamos falar possivelmente na sequência, vamos falar mais vezes também, sobre Davi, porque ele vai traçar um paralelo sobre a vida de Davi e a vida de Saul. Qual foi a diferença na vida desses grandes homens, ou na vida desses homens, melhor dizendo? Vejam só, quando você olha para Saul, quando você olha para Davi, ambos falharam ou não falharam? Falharam. Ambos foram homens que mostraram fraquezas humanas. Mostraram ou não mostraram? Mostraram. Mas a minha pergunta é, por que um sobressaiu? Por que um continuou sendo, mesmo depois de ter falhado, de ter errado, de ter feito o que fez, continuou sendo o homem segundo o coração de Deus? Por que um continuou sendo aquele que Deus escolheu, aquele que Deus chamou, e é um dos mais citados no Novo Testamento? Por que um aconteceu isso e o outro não? Sabe por quê? Justamente por causa do processo que antecedeu aquilo que eles fizeram. Você vê Saul, por exemplo, Deus coloca Saul e ele começa a exercer o governo. Ele não passa por um tempo de preparo. Ao ponto que Davi, Deus leva ele a um tempo de preparo. Deus unge Davi rei. Ele unge Davi rei. Estou ungindo hoje o Vinícius rei, viu, Vinícius? Hoje você está sendo ungido rei. Só que quanto tempo depois ele vai reinar? Se eu te ungisse rei hoje, o que você ia querer fazer, meu amiguinho? Reinar, pastor, é óbvio, é? Eu ia largar os pisos e ia reinar. Não é? Mas não foi assim que Davi fez. Foi ungido rei, mas o que ele fez? Ele voltou para as ovelhinhas, pastor. Ele voltou a cuidar das ovelhas lá no campo. Porque Deus ainda tinha que trabalhar algo na vida de Davi. Era necessário um tempo de enraizamento. Enraizamento. Essa diferença que nós vamos perceber aqui na vida de Davi e de Saul. Saul, na primeira palavra que Deus dá a ele, não obedece, desobedece e ainda fica tentando dar desculpa. Davi desobedece, mas ele reconhece. Por quê? Porque ele estava enraizado por Deus. Essa é a diferença, queridos. Se você quer ser um homem bem-sucedido, se você quer ser uma mulher bem-sucedida naquilo que você faz para Deus, deixa que Ele, ou permita que Ele crie enraizamento em você. Enraizamento que aprofunde a tua vida com raízes. Por isso é que frutos duradouros, eles então vão nascer de uma longa caminhada de aprofundamento de nossas raízes em Cristo. A grande questão aqui agora, eu te chamo a atenção para isso, não está no tipo de semente, preste atenção. Não é o tipo de semente que é o problema, não é o tipo de plantio que é problema, não é nem mesmo o modo como a semente é regada. Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Agora preste atenção, o problema aqui não é a semente, o problema aqui não é como a semente é regada. O problema aqui é justamente o tipo de solo. É o tipo de solo. É muito simples culpar outros. É muito simples dizer, eu estou assim por causa de fulano, ciclano, beltrano, porque não me dão atenção, porque... É muito simples. Mas olhe, o problema aqui não é a semente. A semente é boa. O problema aqui não é como a semente está sendo regada, porque ela está sendo muito bem regada. O problema aqui é o solo, que é o coração. Lucas, abra a tua Bíblia. Lucas, capítulo 8. Está aqui o texto, Lucas 8, versículos 11 ao 15. O que diz assim?
Este é o significado da parábola. A semente é o quê? Mais forte, gente, vamos lá comigo, me ajuda a pregar. A semente é o quê? Palavra de Deus. Então tem problema com a semente? Não. Prossegue. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Próximo. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não tem raiz. Esse é o problema, não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. 15. Mas as que caíram em boa terra, são os que, com o coração bom e generoso, ouvem. Está vendo? Aonde está o problema, queridos? Aonde está o problema? Porque, agora olha ali, as que caíram em boa terra são os que ouvem com quem? Coração bom e generoso. Coração bom e generoso. Ouve a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Produz. Por quê? Porque o solo é bom. Produz por quê? Porque o solo foi preparado. O solo foi preparado para receber a semente. Não se planta semente em terra dura e seca. Planta? Não. Não se planta semente em terra dura e seca. Semente se planta em terra arada, terra preparada. O problema não é a semente. O problema não é o modo como a semente é regado. O problema é o coração. É o coração que muitas vezes está endurecido, está doente, está problemático. E um coração adoecido só vai ver o quê, gente? Só vai ver doença. Um coração problemático só vai ver o quê? Só vai ver problema. Um coração traumatizado só vai ver trauma. Mas um coração curado, um coração restaurado, um coração arado pelo poder de Deus, ele vai ver o quê? Ele vai ver a glória de Deus se manifestando através da vida dele. É isso que nós precisamos entender. Esse texto fala de 4 tipos diferentes de lugares onde cai a semente: à beira do caminho, entre as pedras, entre o espinho e na boa terra. Agora observe aqui, novamente, o problema não é a semente, nem o modo como ela é regada, mas é o coração. É por isso que o tempo de preparo é importante. É por isso que o tempo de preparo é necessário, porque é nesse tempo em que o nosso coração é arado. É nesse tempo em que o nosso coração é trabalhado por Deus, para que a semente seja lançada, e Deus vai trabalhando, lança a semente, para que ela produza então raízes. Só que veja, algo interessante, apesar do início não ser o que define o sucesso, mas por essa lógica aqui que Jesus apresenta para nós, é o início que vai definir o desenvolvimento para o sucesso. Não é o início que define o sucesso, mas é o início que vai definir o desenvolvimento para o sucesso. Ninguém começa de fato uma vida frutífera sem antes ser preparado para que a semente produza. Agora, para nós caminharmos para o final, é importante nós definirmos sucesso. O que é sucesso para Deus? O que o mundo vê como sucesso? Qual é a diferença? Será que ambos são a mesma coisa? A versão de sucesso para Deus, queridos, a versão de sucesso para Deus é construir nossas vidas sobre coisas eternas. É isso que Deus define como sendo sucesso. Nós somos chamados para coisas eternas. O grande problema é que na atual sociedade em que nós estamos vivendo, no atual contexto em que nós estamos vivendo, parece que essa definição de sucesso aqui, ela tem ficado cada vez mais escassa, mais difícil de ser achada. Está quase como que um tesouro difícil de ser encontrado. Quem é hoje?
deixa eu te fazer essa pergunta, pense bem, quem é hoje que nesse sistema imediatista, de coisas imediatas, pensa em fazer um investimento para a eternidade? Quem hoje, que nesse sistema imediatista, pensa em fazer investimento só para a eternidade? Nós vivemos hoje, na verdade, um sistema adoecido, um sistema viciado, de sucesso a curto prazo. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo para ontem. Tudo para ontem. Não é nem para amanhã mais, é para ontem. De preferência para semana passada. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência para esperar o trabalhar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Nós não temos paciência para esperar esse processo de crescimento. E nós ficamos angustiados, nós ficamos preocupados. Ele diz o seguinte no livro: medimos nosso sucesso apenas com números que medem popularidade e sucesso material. E ele continua dizendo: definimos como sucesso o número de seguidores no Twitter, as curtidas no Facebook, as vendas de livro, número de pessoas participantes em uma igreja. Sabe que é um perigo você perguntar para pastor quantos membros tem na tua igreja, né? Geralmente essa resposta nunca sai correta. Quantos membros tem na sua igreja? Temos lá uns 90, 100 pessoas mais ou menos. Por quê? Porque o que mede hoje o potencial de um pastor, o que mede hoje o potencial de uma igreja é o número que ela tem. Não se mede potencial e número pelo caráter das pessoas que estão dentro da igreja, mas se mede pelo número de pessoas que existem lá dentro. Quantas pessoas tem na sua igreja? Eu tenho uma igreja de 1.200 membros. Opa, igreja boa. Lá eu vou pregar, né, pastor Samuel? Lá a gente prega, não é? Quantos membros tem na sua igreja? Eu tenho lá uns 40 membros. Faz o seguinte, entra em contato com a minha secretária, minha esposa no caso, que ela vai ver se eu tenho um diazinho available na minha agenda. Ok? Aí eu já falo para ela: meu bem, capricha no preço para não ter problema. E lá vem, né? É mandado. Infelizmente meu marido nessa data não vai poder porque ele está com uma agenda para Europa. Sucesso se mede pelo número de pessoas, quantidade de pessoas. Sucesso se mede por uma questão de coisas que na verdade não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque nós estamos apegados a coisas de curto prazo. E o problema é que ele vai citar algo aqui que me chamou muito a atenção, porque quando nós estamos olhando só nesse nível, já é problemático, mas ele cria uma problemática maior ainda, porque ele vai dizer assim: estamos medindo a nossa significância pelo aparecimento, ou seja, pelos destaques visíveis da vida de alguém em uma postagem de rede social. A pessoa posta lá uma foto, clicou. Aí você vai olhar para aquela foto e você mede a tua significância por aquilo. Fulano está lá, eu não estou. Fulano fez, eu não fiz. Fulano vive uma vida maravilhosa, eu não vivo. Só que você não vê, queridos, o que está por detrás dessa foto. Olha o que ele vai dizer. Olhar a vida de alguém, preste atenção, porque isso, eu tive que escrever isso para não esquecer nenhum detalhe. Olhar a vida de alguém através de momentos capturados em fotografias é como olhar um iceberg do convés do Titanic. O que derrubou o Titanic? Foi o que foi visto em cima ou o que não dava para se ver? É muitas vezes o que tem derrubado nós, queridos. É muitas vezes o que está destruindo casamentos, é muitas vezes o que está destruindo famílias, é muitas vezes o que está destruindo projetos de Deus, é muitas vezes o que está destruindo sonhos, porque nós estamos olhando apenas a ponta do iceberg. Nós estamos olhando o que as pessoas estão querendo mostrar, o que as pessoas estão promovendo para nós, mas a gente não está vendo o que acontece por detrás. Os dilemas que todos nós enfrentamos, as lutas que todos nós enfrentamos. Então veja só, não é que seja errado você sentir o desejo, não é de ser significante. Só que o problema é o lugar em que nós buscamos se sentir significante. Aonde que você tem tentado buscar a sua significância? Porque se você tem tentado satisfazer esse desejo
em coisas ao seu redor, cuidado. Isso pode ser muito perigoso e te levar à ruína. Te levar à ruína. A Bíblia nos ensina qual é o lugar para onde devemos olhar e já estamos caminhando para o resumo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não no que, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se Jesus tivesse Facebook postando foto, você poderia tomar ele como referência para a tua vida. Se tivesse como fazer foto do céu, né? Facebook aqui, eu e o Pai, tirando a fotinha, eu, o Pai e o Espírito Santo juntos, né? Nós estamos aqui agora. Você poderia usar eles como referencial, queridos. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos fixar os olhos naquilo que não se vê. São coisas que os teus olhos não enxergam. São coisas que a tua visão não alcança. É um problema muito sério quando nós nos deixamos ser dominados pela visão. Pela visão. Cuidado para não tomar as tuas decisões baseadas naquilo que você está vendo. Cuidado. Isso é muito perigoso. Cuidado para não tomar as tuas decisões baseado naquilo que está sendo mostrado para os teus olhos. Isso pode ser muito perigoso. Tome as tuas decisões naquilo que não se vê. E como que eu tomo decisões naquilo que não se vê, pastor? Quando eu vou para o joelho, quando eu vou para o meu momento de intimidade com Deus, quando eu vou para o momento de derramamento, quando eu vou para o meu momento de espiritualidade com Deus. É nesses momentos, eu não consigo enxergar nada, Deus. Está tudo caótico ao meu redor, e lá, aquilo que eu estou vendo, parece ser muito bacana. Mas eu não vou tomar a decisão, enquanto o Senhor não arraizar algo em meu coração. Enquanto o Senhor não firmar uma palavra em meu coração. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quem sabe você está tentando tanto buscar sucesso na tua carreira profissional, sucesso na sua vida material, mas Deus está chamando você para uma intimidade maior nas coisas espirituais, coisas que você não enxerga, coisas que você não vê, porque não é um investimento para agora. Não é um investimento que vai ter retorno imediato, mas no dia que você chegar lá, Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia, dá glória, crente, dá glória, porque é isso mesmo. Não se vê, porque o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nem aparência, nem sucesso de curto prazo impressiona a Deus, queridos, porque Deus olha para o coração, Deus busca fruto que dure. No final da tua vida, você sabe o que vai realmente importar? Sabe o que realmente vai fazer a diferença no final da tua vida, queridos? Não é o tanto de casa que você construiu, não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é o tanto de bens que você acumulou, ainda que tudo isso é muito bom, tudo isso é muito gostoso. Como é gostoso, não é, Beto? A gente ir lá para Pensacola, não é tão gostoso? Passar ali naquela estradinha, como é que é o nome ali? Na Navarro. Coisa maravilhosa. Aquilo parece um sonho. Mas eu te pergunto, o que é o céu comparado com isso? Ou o que é isso, melhor dizendo, inverter a pergunta, né? O que é isso comparado com o céu? O que significa toda esta beleza comparado com aquilo que Deus tem reservado para mim e para você? E muitas vezes, não estou dizendo que a gente não deva ir atrás dessas coisas, queridos. Eu acabei de voltar de férias, eu seria um hipócrita se eu estivesse falando para você não fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo: coloque os teus olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Fixe os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que não se vê. Porque no final da tua vida, o que vai realmente importar não são as coisas que você conquistou, mas é a condição do teu coração. É para o teu coração que Deus vai olhar e vai ver: será que você verdadeiramente alinhou o teu coração comigo? Será que o teu coração realmente estava alinhado com o meu? Ou você buscou realizar a tua própria vontade, realizar os teus próprios desejos, viver para o teu próprio prazer?
É duro isso, mas é a realidade. Nós estamos vivendo, precisamos entender que eu e você, que somos chamados pelo Senhor, vivemos em uma outra realidade, queridos. A nossa realidade não é a realidade do mundo, a nossa realidade não é a realidade da carne, a nossa realidade é uma realidade espiritual. Nós vivemos numa outra dimensão, os nossos olhos estão buscando outras coisas, nós vivemos para agradar outro Deus, não é o Deus do dinheiro, não é o Deus que está lá fora, nós vivemos para agradar aquele que é soberano, aquele que é vivo, aquele que é eterno, aquele que é o Criador de todas as coisas e que te chamou para um projeto grande. Aleluia! Ele te chamou para um projeto grande. O que vai realmente importar é o teu coração alinhado com o coração de Deus. Porque quando o nosso coração se alinha ao coração de Deus, o resultado disso é fidelidade. E o que Deus requer de nós é fidelidade. Não é o servo que foi bom nas negociações, nas transições. Não é o servo, não. É aquele que foi bom e fiel. Vou repetir isso aqui. Mateus 25, 23. Põe aí, por gentileza. Está aí já. Obrigado, Wesley. Você está um cara fiel hoje. Muito bem. Servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi o quê? Fiel. Fiel no muito? Não, no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fidelidade, fidelidade. Quando alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, o resultado é fidelidade. Fidelidade. Por quê? Porque eu deixo de viver para mim mesmo. O eu deixa de reinar no meu coração. Eu não vivo para o meu próprio prazer, para a minha própria vontade. Eu não vivo para satisfazer os meus próprios desejos, mas eu vivo para viver a vontade de Deus. Eu vivo para viver o sobrenatural. Eu digo, Senhor, cumpre em mim o teu querer, porque para mim nada mais importa. Aquilo que o Senhor me der aqui vai ser acréscimo, e eu glorifico ao Senhor por isso. E muito bom, muito obrigado. Eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso, porque eu entendo o teu cuidado sobre minha vida, mas não é nisso que eu estou focado, e não é para isso que eu vivo para o Senhor. A minha pergunta é: se Deus tirasse tudo de você hoje, tirasse todos os teus bens, tirasse a tua família, tirasse tudo que você tem, tudo aquilo que você usa como suporte para você, você ainda conseguiria glorificar a Deus? Você ainda conseguiria exaltar o nome do Senhor? Sabe a pergunta que às vezes eu faço, queridos, para mim mesmo, quando eu estou prestes a tomar alguma decisão na minha vida? Eu penso exatamente dessa maneira: se Deus arrancasse tudo de mim hoje, será que eu conseguiria tomar a mesma decisão? Se a resposta for não, não tome. Não tome. Agora, se a resposta for sim, vá em frente. Vá em frente. Fidelidade. Fidelidade é quando eu deixo de viver para mim e eu vivo para que Cristo reine em mim. E dizemos como o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, preste atenção, mas Cristo vive em mim. De maneira que a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Já não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. A série vai ser boa, queridos? Eita, Jesus maravilhoso! Glória a Deus!